Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu quero conversar com vocês hoje a respeito de investimentos no Brasil e investimentos no exterior, e por exterior eu estou falando principalmente nos Estados Unidos. Porque existe sempre essa conversa de, no Brasil nós temos uma taxa de juros muito alta. A taxa de juros do Brasil é a mais alta do mundo, ou está sempre ali despontando entre as mais altas do mundo. E isso é verdade. Quando nós olhamos ali juros real, realmente o Brasil sempre está ali no top 3 de países os quais pagam juros real mais alto. Juros real ali de 6%, 7%, 5%, enfim, um juros real alto. E aí muitos podem concluir que, bem, então eu vou investir na renda fixa brasileira e isso vai me dar um retorno maravilhoso. E sim, quando nós olhamos renda fixa brasileira e olhamos o desempenho da Bolsa brasileira, nós podemos ver que a renda fixa tem um retorno melhor do que a Bolsa brasileira. A pergunta que fica é, entre a renda fixa brasileira e outros investimentos, e aí nós podemos falar também em fundos imobiliários, enfim, mas não é esse o ponto do vídeo, outros investimentos fora do país, e aí nós podemos falar em Ásia, em Europa, em outros lugares da América Latina, da África, Oceania, mais especificamente nesse vídeo falando a respeito dos Estados Unidos, que é onde está aí 40, 45% do mercado financeiro mundial, quando nós olhamos em capitalização de mercado. Então aí a maior parte do mercado financeiro mundial acontece nos Estados Unidos. Quando nós comparamos investimento nos Estados Unidos, e aí investimento em dólares, e investimento em reais, e aí nós podemos falar fundos imobiliários, bolsa de valores, renda fixa, quando nós comparamos uma coisa com a outra, nós vamos ver que os investimentos, os nossos rendimentos no exterior acabam sendo muito maiores, muito melhores do que os investimentos em território nacional, em real, no Brasil, tá certo? Então nós temos aqui um artigo do William Castro, então dando os créditos a ele, os mitos do Selic não tem risco e do nada bate o CDI. Então ele vai trazendo aqui um texto para a gente, falando sobre algumas questões de vida financeira. O Tesouro Selic não tem risco. Aí ele mostra que, na verdade, tem sim, porque como o Brasil ele é muito familiar, nós temos essa questão como seres humanos. Tudo aquilo que nos é familiar parece ser mais seguro. Você pode ter um familiar, e aí falando da sua família, né? Você pode ter alguém na sua família a qual é completamente maluca e uma pessoa que você nunca viu na vida, a qual é sã, a qual é muito equilibrada. Mas você tende a confiar mais naquela pessoa da sua família muitas vezes do que aquela pessoa que você nunca viu na sua vida, justamente porque é uma loucura, mas é uma loucura familiar. É uma pessoa desequilibrada, mas é um desequilíbrio familiar. E aí isso tende a fazer com que você pense que é menos arriscado interagir com aquela pessoa do que com outra pessoa, mesmo essa outra pessoa indicando e dando sinais que ela é muito mais equilibrada e muito menos perigosa, até de certa forma, do que aquela pessoa da sua família, aquele parente seu ou aquele amigo seu de longa data, por exemplo. E ele fala aqui um pouquinho disso, então, nesse começo, que apesar de nós, por termos o Brasil como algo familiar, percebemos o Brasil como não sendo algo tão arriscado às vezes, quem olha de fora vê um país emergente, um país do terceiro mundo, vê um país instável e vê um país arriscado. Então, nós precisamos entender o olhar do brasileiro nessa questão e o olhar do resto do mundo em relação ao Brasil. E aí ele fala aqui um pouquinho mais disso, que nós já tivemos uma dívida pública muito grande, e emissão de dívida, enfim. Aqui ele fala nada abaixo do CDI. Será mesmo? Existe a crença de que o CDI, deixa eu colocar aqui um pouquinho para baixo, que é referenciado pela Selic, também apresentou uma excelente performance nos últimos anos e que no longo prazo pouco ou nenhum investimento conseguiu superar o CDI. Aí ele vai mostrar aqui o histórico de juros no Brasil. Então nós vemos aqui 94, altíssimos juros.
e foi decaindo ao longo do tempo. Mas podemos ver, pessoal, que mesmo diminuindo ao longo do tempo, se nós pegarmos aí os últimos 20 anos, quase sempre o Brasil está em dois dígitos. Então, é engraçado que alguns falam até, juros de 12, de 13% está muito alto. Só que no Brasil é meio que o normal, os juros de 12, 13, 10%. Às vezes, quando o juros está realmente baixo, está ali 9, 8, 7% ao ano. 7% ao ano já é até algo estranho para o Brasil, né? Então, o que nós tivemos aqui em 2018, 2019, 2020, 2021 foi uma exceção à regra. Então, juros de 6,5%, 5,9%, 2,8%, 4,5%, exceção à regra. A regra é juros de 8, 9, 10, 11, 12, 13, né? Isso falando nos últimos 20 anos. Se olhar nos 30 anos, aí a gente está falando de juros de 30, 25, 20%, 15% ao ano, números bem maiores. Muito bem, então ele mostra aqui a história para a gente. Penso que podemos observar três momentos. Então ele fala um pouco da história do Brasil, né, explicando um pouquinho esse gráfico, onde os juros aqui no começo estavam mais altos. Aí nós temos aqui também um ciclo 99-2008, boom das commodities, e depois o período 2008-2021, que é outro ciclo na taxa de juros. E aqui ele vai comparar a evolução da rentabilidade acumulada de 10 anos do CDI, do dólar e do dólar mais 3% ao ano. Então, nós olhamos aqui em cima, o CDI dando aí, em média, 10% ao ano, né? Mais ou menos isso, vamos colocar, nos últimos 20 anos, mais ou menos deve ser esse o valor. E daí nós temos a impressão que, nossa, nada bate CDI. CDI é um ótimo investimento. Só que, qual o problema? O dólar, se a gente pegar aqui desde 2013 a outubro de 2023, então outubro de 2013, na verdade, para ser mais específico, a outubro de 2023, o CDI teve um retorno de aproximadamente 225%, por aí, quase 250% nos últimos 10 anos. E o dólar, só o dólar, a gente não está falando investir em bolsa americana, investir em renda fixa americana, só comprar dólar e deixar ele parado na conta. Teve um retorno muito parecido com o CDI. Então, se o CDI teve um retorno ali, digamos, de 245%, o dólar teve um retorno de 240%. Ou seja, um retorno quase igual ao longo de 10 anos. E se nós investíssemos na renda fixa americana, e aí ele colocou dólar mais 3% ao ano, ou seja, vamos comprar um título lá do governo americano com vencimento para daqui a 10 anos, por exemplo. E digamos que esse título pague uma média aí de 3% ao ano, o que não é nenhum valor absurdo, realmente eles pagam isso. Isso nós não estamos falando nem de renda fixa privada, renda fixa pública, emprestar para o governo americano. Nós teríamos um retorno aí de dólar mais 3%. Nada absurdo, realmente é o que acontece. Nós podemos ver que nesses 10 anos, ao invés de ter o retorno aí de 245% do CDI, nós teríamos um retorno de aproximadamente 310%. Ou seja, investindo na renda fixa americana, nós temos um retorno muito melhor do que investindo na renda fixa brasileira. Emprestando para o governo americano, nós temos um retorno muito melhor do que emprestando para o governo brasileiro. Claro que isso pode mudar, o CDI pode aumentar muito, o real pode se valorizar, o dólar pode se desvalorizar, a renda fixa americana pode começar a pagar menos juros, então isso pode ser alterado e essa diferença pode diminuir, com certeza. Só que, olhando para o histórico, e olhando para o histórico dos últimos 10 anos, isso se repete também aí nos últimos 8, 7, 5, 3 anos, nós vemos algo parecido acontecendo. A renda fixa americana ganha do CDI, ganha da renda fixa brasileira. E simplesmente comprar dólar tem um retorno muito parecido com o CDI. Então, pessoal, nós ouvimos que os maiores juros do mundo. Só que não adianta nada ter os maiores juros do mundo se a moeda desvaloriza em um ritmo que faz com que o retorno, no final das contas, desse investimento em dólar seja um retorno tão ruim. É claro que é bom ter um retorno real de 6, 7, 8, 9% ao ano. Mas se
a moeda vai se desvalorizar em relação ao dólar. Se ela vai se desvalorizar 7, 8, 9% ao ano, não faz tanto sentido assim esse investimento. Esse investimento parece ser bom, na verdade, olhando a história, olhando o histórico, acaba sendo um investimento ruim. Marcos, por que acontece isso? Por que o Brasil, tendo um juros real maior do que o juros real dos Estados Unidos, sendo que o juros real dos Estados Unidos é praticamente zero, você vai ver ali o juros real dos Estados Unidos muitas vezes é 0,5% ao ano, 0% ao ano, 0,3% ao ano. Quando é 1% tem que fazer festa. Então, o juros real dos Estados Unidos é muito baixo. Só que o real se desvaloriza muito em relação ao dólar, mesmo o dólar todos os anos se desvalorizando. Então, o dólar todos os anos vai se desvalorizar ali 1, 2, 3%, só que o real vai se desvalorizar 10% em relação ao dólar, mesmo o dólar se desvalorizando. Então, olha o tamanho do problema, né? 10% aqui eu dei um exemplo, né? Pode ser 5, pode ser 3, pode ser 7, enfim. Dependendo do ano, pode ser até mais, inclusive, né? 15% talvez. Depende ali do ano que nós analisamos, do período histórico que nós vamos analisar essa relação. Mas parece haver um histórico de sempre o real se desvalorizar muito mais do que o dólar. Isso não acontece só desde 2013, tá? Isso acontece desde aqui de 1994, que foi o início praticamente do real. Isso acontece quase que todos os anos. O dólar se desvaloriza, mas o real se desvaloriza em relação ao dólar mais ainda. Digamos que eu não analise o par, que eu não analise uma moeda em relação a outra. Eu simplesmente analise a desvalorização de uma moeda, a desvalorização de outra. Uma vai desvalorizar ali, talvez 3, 4, 2% ao ano, e outra vai desvalorizar 6, 7, 8, 9, 10% ao ano. Então, isso é algo que acontece historicamente com o real, essa desvalorização muito maior. Marcos, mas não faz sentido o real desvalorizar tanto, mesmo o Brasil tendo uma taxa de juros real muito maior? O real não deveria se valorizar nessa questão? O que está acontecendo aqui? Bem, tem dois pontos, né? Tem aí a parte mais teoria da conspiração, que talvez não seja tão teoria da conspiração, que é, será que esses índices inflacionários realmente estão sendo verdadeiros? No sentido que, será que eles realmente estão analisando a inflação, do poder de compra das pessoas, ou será que pode haver algum tipo de manipulação, ou então simplesmente algum tipo de erro de cálculo, algum problema nesse cálculo, que faz com que o IPCA seja 5% no ano, mas na verdade o IPCA real foi 6%? Ou então o IPCA mostra que a inflação foi 10% no ano, mas na verdade ela foi 11%. Então, pode ser que esse seja um problema. Mas também, outra parte é que a economia brasileira, e se nós pegarmos ali desde 2013, 2014, ela vem ficando muito de lado, ou seja, ela não cresce. E eu até estou, na verdade, elogiando um pouco, né? Porque, na verdade, a economia ela vem mais assim numa leve queda do que de lado. Então, se nós formos otimistas, nós podemos dizer que a economia brasileira ficou de lado nos últimos 10 anos. Na verdade, ela até diminuiu um pouquinho e agora está chegando, vamos dizer, nos níveis lá de 2013, 2014. Enquanto isso, a economia americana, e não só americana, a economia de outros países, continuou crescendo lá 1, 2, 3, 4% ao ano. PIB continua aumentando, PIB per capita continua aumentando, e a economia brasileira, por outro lado, PIB estagnado, PIB per capita diminuindo ou estagnado, e a economia ficou patinando. Isso faz com que menos pessoas demandem reais. A economia está estagnada ou está decrescendo, menos pessoas vão demandar reais porque essa economia está diminuindo ou então está de lado, não está nem crescendo nem diminuindo. Já em países como os Estados Unidos e outros países também ali, Ásia, aqui também na América Latina alguns, África, enfim, esses países vêm crescendo na última década. Isso faz com que o PIB aumente, o PIB per capita aumente e mais da moeda daquele país seja demandada. Então, são dois fatores que podem acontecer. Pode ser tanto esse fator de crescimento e demanda pela moeda, quanto algum problema nesse cálculo de inflação. Mas não vamos entrar aqui muito numa via conspiratória, apesar de esse argumento
fazer algum sentido. Eu vejo vários economistas, inclusive, falando que quando nós olhamos a inflação, pode colocar aí mais um 0,5%, 1% tranquilo, que provavelmente vai fazer sentido. Isso não só na brasileira. Até vejo economistas americanos falando que a própria inflação nos Estados Unidos, quando nós vemos lá que ela foi 3% no ano, pode colocar ali uns 3,5%, 4%, que você não vai ficar muito longe da provável inflação real. Ou seja, existe, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, uma suspeita a respeito desses números de inflação, até que ponto eles não podem ser maquiados. Até porque o governo tem um interesse muito grande em diminuir esses números, maquiar esses números e até fraudar esses números. Então, se existe um incentivo, pode ter certeza que vai ter pessoas, vai ter grupos tentando fazer com que isso aconteça. E, de novo, pessoal, é sempre importante lembrar que os preços não ficam aumentando porque sim, é algo natural, da natureza humana, todo ano tem inflação. Não, o governo fica imprimindo dinheiro para bancar os seus gastos e, com isso, faz com que haja inflação, faz com que aquela moeda daquele determinado país, por exemplo, o Brasil, ou os Estados Unidos, ou qualquer outro país, se desvalorize, tá certo? Então, é importante sempre lembrar isso, porque algumas pessoas, às vezes, gostam de apontar culpados, os quais não são realmente culpados. O culpado, 99,9% das vezes, é a impressão de dinheiro por parte do governo. Então, pessoal, nós temos aqui esse gráfico e nós temos agora uma outra tabela que seria talvez mais preocupante ainda. Então, ele pega aqui nos últimos 20 anos várias classes de ativos. Ele pega vamos começar aqui com o primeiro, o Nasdaq, que teve um retorno médio de 26% ao ano. Temos aqui o S&P 500, que teve um retorno médio de 21% ao ano. Temos o dólar mais Fed Funds, que seria basicamente um tesouro Selic lá nos Estados Unidos, retorno médio de 14% ao ano. Bloomberg Aggregate teve um retorno médio de 11% ao ano. Temos aqui vamos ver, dólar aqui, isso, o dólar teve um retorno médio de 10% ao ano. E o CDI teve um retorno médio de 9% ao ano. Então eu falei para vocês antes, lembra que na média o CDI deve ter tido um retorno ali de 10% ao ano. Então não foi 10, foi 9% ao ano nos últimos 20 anos. Se pegar os 30 anos aí, esse número vai aumentar muito, porque ali na década de 90 o CDI era muito maior, né? Como vocês viram ali, CDI de 50, 40, 30, 20% ao ano. Mas pegar nos últimos 20 anos, então, o CDI teve um retorno médio de, vamos arredondar, 9% ao ano. E o Ibovespa um retorno médio de 6% ao ano. Então, pessoal, é assustador como o investimento nos Estados Unidos teve um retorno muito melhor do que o investimento não só na renda fixa brasileira, investimento no Brasil. Então, basicamente, qualquer coisa, qualquer tipo de investimento que você fizer no Brasil, teve um retorno pior do que investimento nos Estados Unidos. E percebam, pessoal, que nós nem precisamos correr muito risco, né? Porque alguém pode falar, Marcos, mas o risco da Bolsa de Valores americana, o risco da Bolsa de Valores brasileira, o risco da Nasdaq, o risco do S&P 500, não precisa correr risco. É só colocar dólar mais Fed Funds, 14% ao ano. E se nós olharmos títulos longos dos Estados Unidos, então pega um título com vencimento para daqui a 20 anos, por exemplo, provavelmente ele vai estar pagando mais do que Fed Funds. 99,9% de chance que ele vai estar pagando mais. Então, se nós pegarmos e analisarmos títulos do governo americano mais dólar, nós vamos ver que esse retorno provavelmente foi maior que 14% ao ano. E lembrando, né, esse gráfico, não, essa tabela aqui que ele fez, estamos pegando o retorno em reais, né? Então, houve um retorno em reais de 10% ao ano, houve um retorno em reais de 14% ao ano. Não quer dizer que o índice tenha subido em média aqui 21%, 26% ao ano. O índice muitas vezes subiu lá 10% ao ano, só que, como houve também a apreciação do dólar em relação ao real, nós vemos aí essa relação de 26% ao ano, 21% ao ano de ganho em relação ao real, certo?
Então, nós podemos ver que o investimento no exterior e o investimento nos Estados Unidos, nos últimos 10 anos, nos últimos 20 anos, nos últimos 5 anos, foi muito melhor do que o investimento no Brasil, seja na renda fixa ou seja em ações brasileiras. Então, pessoal, por isso que eu já há muito tempo invisto aí a maior parte do patrimônio nos Estados Unidos e eu acho importante vocês também começarem aos poucos, para quem ainda nunca investiu nenhum real lá fora, nos Estados Unidos, abram sua conta em uma corretora americana, invistam uma parcela do dinheiro de vocês nos Estados Unidos. Não precisa, se você tiver um receio de colocar em renda variável, não precisa colocar em renda variável. Simplesmente coloca ali em renda fixa, que historicamente nós vemos teve um retorno bem melhor do que a renda fixa brasileira. Simplesmente vai lá, abre a sua conta, transfere um valor para essa conta, transformando esses reais em dólares, no caso, né? Aí vai ter um certo imposto, um certo tributo, vai ter alguma tarifa, algum spread também que você vai ter que pagar nesse valor. Por isso que é interessante não ficar levando esse valor e trazendo, levando, trazendo, levando, trazendo, senão você vai pagar muita taxa, muita tarifa, e aí esse investimento acaba não sendo tão interessante. Mas colocar uma parte do patrimônio de vocês nos Estados Unidos, simplesmente deixar esses dólares lá na conta de vocês e investir em títulos do governo americano, ou então investir em títulos privados, ou então, em muitas corretoras, muitos bancos fazem isso lá nos Estados Unidos, você simplesmente deixa o dinheiro parado na conta e eles remuneram algum valor para você. Então, tinha alguns meses atrás, algumas corretoras dos Estados Unidos te pagando 5% ao ano, simplesmente para você deixar o dinheiro parado na conta. Você não precisava nem investir em título, você simplesmente deixava o dinheiro parado e todo ano ele rendia lá 5%. Então, deixava 10 mil dólares parado, final do ano ia ter lá 10.500 dólares. Então, você teria um ganho de 500 dólares nesse período. Então, pessoal, foi importante esse vídeo para nós quebrarmos alguns mitos e também é importante que vocês comecem a considerar não só investir na Bolsa Brasileira, não só em renda fixa brasileira, mas também na Bolsa Americana e em renda fixa americana. E é interessante também, vocês podem começar investindo na renda fixa americana, mas depois de certo ponto, a partir de vocês terem mais segurança, ou a partir do momento em que teve uma queda interessante do Nasdaq, no S&P 500, uma queda lá de 15, 20, 25%, por exemplo, vocês podem ir lá e investir nesses índices, e aí vocês entram em uma operação com uma relação risco-retorno muito boa, tá certo? Então, pessoal, esse é o vídeo. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Um abraço, até o nosso próximo vídeo.